Oi, gente, esse é o canal Estante da Gabi. Eu sou a Gabi, essa aqui é a 13 Estante. E o vídeo de hoje nada mais é do que um setembro e outubro literários. Para você que não sabe, todo final de mês e início do próximo mês eu venho aqui e posto um vídeo falando sobre como foi o meu mês em relação a leituras, compras, recebidos e por aí vai. Infelizmente, o agosto literário não rolou, porque eu nem li, nem comprei, nem recebi nada. E setembro não rolou porque eu ia gravar em outubro, rolou a Bienal, passou a minha colação de grau e no final não gravei nada. Então eu resolvi unir setembro e outubro pra ficar uma coisa mais prática. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui, tem conteúdo toda semana e já deixa o like porque me ajuda demais com o engajamento do YouTube. E caso você queira acompanhar mais da minha rotina literária, o que é que eu ando lendo, o que é que eu ando escrevendo, o que é que eu ando fazendo, me segue lá no Instagram, que é a minha rede principal, e também tem conteúdo toda semana. E para não perder o costume, a indicação de música da semana é Blue Valentine do NMIX, que é uma música lindíssima. Eu não gosto muito das músicas do NMIX no geral, porque eu sei que elas têm uma coisa mais experimental, mas eu gostei muito de Blue Valentine e eu estou viciadíssima. Recados dados, vamos pro vídeo. Em setembro eu tive 7 leituras e 5 delas foram nacionais. Eu gostei muito das leituras no geral do mês, foi um mês muito interessante para leitura e maravilhoso. Já em outubro eu li 6 livros e metade deles foram nacionais. Eu achei muito legal, eu li coisas diferentes umas das outras, li algumas coisas pro Halloween e achei maravilha. Eu tenho a impressão de que essa câmera tá ficando muito torta, eu vou rezar pra ser impressão minha. Começando por setembro, eu não poderia deixar de falar de Duelo de Damas. Pensa numa leitura gostosa envolvendo xadrez, sáficas e passagem no tempo. Eu gostei muito da leitura, foi muito viciante. Eu não vou falar muito aqui porque já tem resenha do livro no Instagram, então eu não vou me alongar novamente na minha opinião. Mas eu gostei muito do livro, é muito gostoso. Achei que seria quase impossível a autora conseguir escrever um livro tão pequeno comparado aos outros dela, e ele ser tão bom quanto todos os outros dela. Eu gostei, foi uma das minhas melhores leituras do ano, e dá até vontade de assistir o Gâmbito da Rainha de novo. Mas o Gâmbito da Rainha é muito chato. E antes que eu me esqueça, assim, o xadrez é uma parte fortíssima, fortíssima desse livro e eu amo xadrez. O próximo lido foi Naruse Vai Dominar o Mundo, que foi lançado pela Intrínseca, se eu não me engano. E é uma leitura interessante. Eu tenho consumido muito a literatura do leste asiático, pelo menos os que são principalmente publicados pelas editoras daqui, tipo Intrínseca, Record, Harley Quinn e tudo mais. E eu tenho gostado. Eu ia falar gostado muito, mas ia ser muito forte. Eu acho que é uma literatura que tem muita coisa a se explorar e tudo mais. Eu ainda não explorei, por exemplo, o terror e a fantasia, mas eu tenho gostado muito da parte de ficção de cura, de slice of life e essas coisas. Naruse Vai Dominar o Mundo é um livro que, cada parte é uma história diferente, de uma pessoa diferente, que se relaciona de alguma forma. Ele tem muita pegada de outros 2 livros, que também são do leste asiático, que eu não tô me lembrando o nome agora, eu vou deixar a capa por aqui, mas que os 2 têm esse tipo de história em que começa com uma história, aí vai pra uma segunda de uma pessoa que conhece alguém da primeira, aí vai pra uma terceira que a pessoa que tá protagonizando conhece a segunda e por aí vai. Só que aqui a conexão entre cada um deles é muito jogada, é tipo, eu vi fulano no mercado, eu vi cicrana em X lugar e pronto, essa é a conexão. Eu não gostei tanto, por assim dizer, porque ele é engraçadinho, a Naruse, assim, ela é muito engraçada, eu adoro ela. Pra mim, ela é uma peculiar no meio de todo mundo, eu acho isso muito irado. Mas a história, assim, não tem um tchan. Ainda assim, não deixa de ser um livro legal pra você ler e passar o tempo. Poderia ter sido pior. Minha próxima leitura foi mais ou menos 9 horas e, meu Deus, eu já li todos os livros do Vitor Martins. Acho que o único que eu não li foi o 15 Dias, a edição especial, que eu sei que tem mais um capítulo, eu só li o normal. Mas tirando esse, eu li todos os livros dele e não poderia deixar de ler mais ou menos 9 horas. Acabei de perceber que eu também não li Os 3 Desejos de Eugênio, mas acontece. Esse livro foi muito, muito, muito melhor do que eu pensei. A história é muito boa. Passa entre o presente e o passado do protagonista. A gente vê, tipo, um outro recorte da vida dele. Enquanto que, tipo, no presente ele tá no ônibus voltando pra cidade e ainda encontrou o que era pra ser, sei lá, o amor da vida dele. E ele vai lá super recordando do passado e amando essa sensação. Eu acho super, hiper, ultra, mega legal esse tipo de história que passa entre presente e passado. Eu acabei de ler Uma Morte Tão Doce que faz esse paralelo assim e eu amo livros com esse tipo de coisa. Foi uma história muito boa, eu conheci o Vitor na Bienal, eu me dei uma mesa com ele sendo um dos participantes, eu autografei todos os meus livros, eu nunca fui triste. Enfim, é uma história incrível. Depois de muito, muito tempo, eu li Conectadas. E se antes eu já entendia porque as pessoas gostavam tanto desse livro, agora eu entendo completamente. Cara, Conectadas é muito bom, é muito divertido, é muito leve, é muito gostoso, as personagens são muito legais. Elas são adolescentes, mas não é aquele adolescente tão chato e petulante quanto tem em outros livros. É muito bom. A gente tem tipo uma, sei lá, mini Comic Con que rola lá. E é muito bom. E eu finalmente entendi por que todo mundo tava pedindo um livro do Léo. Cara, ele é um divo maravilhoso e assexual.
Sim, agora eu faço parte das 500 mil pessoas que vão pedir pra Clara Alves fazer no mínimo um spin-off dele, porque ele merecia mais um holofote naquela cabecinha brilhante dele. Foi um livro muito bom. Eu já li outros da Clara Alves, ainda não li todos, infelizmente, e agora eu tô participando de uma leitura coletiva de Cupidos Não Se Apaixonam, e eu estou adorando o livro. Eu já tô prevendo muita briga familiar, muito gatilho sendo ativado, muito beijo. Eita, que alegria! Um beijo pra Clara Alves. O meu próximo lido foi A Herança Perdida, e eu definitivamente, a cada leitura, entendo mais porque fantasia é meu gênero preferido. Esse livro tinha tudo pra ser uma alta fantasia normal, com florestas mágicas, reinos separados, com criaturas e povos completamente diferentes, o fim do mundo e tudo mais. Eu não quero dar muitos detalhes aqui sobre a minha opinião, porque eu também já postei resenha desse, mas o que eu preciso dizer é que a atitude do protagonista mudou tudo. Ele tomou um rumo completamente interessante e esse livro é o primeiro de uma trilogia e ele não é ruim, ele é uma ótima introdução, a construção de mundo é incrível, a cultura dos povos é maravilhosa, as cenas de ação, as cenas de batalha são muito, muito preocupantes porque eu fiquei desesperada. E os protagonistas são muito, muito bons. Mas o final do livro é que mostra que o resto da saga vai conseguir ser muito melhor do que o que esse livro entregou, e olha que ele já é um livro ótimo. Eu tô ansiosíssima pra ler o segundo e o terceiro. Queria ter comprado o primeiro na Bienal, mas infelizmente o desemprego é forte. O próximo que eu li foi Barquinho de Papel. Eu já queria ler esse há uma cota e eu finalmente li. Eu acho que a Jade Nalana, que é a autora de Barquinho de Papel, é um excelentíssimo exemplo de regionalismo fantástico, de escrita assim mais regional, com coisas culturais daqui, que a gente olha e já pensa tipo, meu Deus, eu sei exatamente o sotaque, o tom que essa personagem tá falando. É uma história muito bonita, é uma história muito simples, mas é tão cativante. Toda a ambientação de um lugar meio pobre, abandonado, com essa protagonista que, desde o início até o fim, tem essa... Não é nem determinação, ela já tá num nível em que é do ser dela, ninguém pode tirar isso dela. E isso nada mais é do que viajar pelo mundo, sair desse lugar que ela tá, desse lugar tão remoto e vazio de sonhos e de vontades e tudo mais, e sair. E ainda tem um toque de fantasia, então deixa tudo muito melhor. Eu gostei muito desse livro e dessa mensagem de seguir os seus sonhos e de que mesmo que às vezes ele escape da sua expectativa inicial, ainda é alguma coisa. E é uma coisa que você queria. E você vai perceber que tá tudo bem e vai seguir em frente. Ai, esse livro é muito bom, saudades. Enfim, maravilhoso. O último lido de setembro foi Heartbreak Hotel, que me pegou de surpresa. Tenho que admitir que eu peguei pra ler sem ter ideia de qual era a sinopse, eu só achei os traços muito bonitos e falei, vou ler. Eu não quero dar muito spoiler porque a história é pequena, então assim, o que eu falar aqui já entrega tudo. Mas tem uma intriga no final que eu gostei horrores. Porque assim, se você não sabe, a gente tem... Eu não vou lembrar o nome de ninguém, tá? Desculpa, a minha memória é péssima. Mas tem uma menina que ela acabou falecendo. E meio que o namorado dela e a melhor amiga dela acabam, tipo, num limbo em que eles vão ter tudo o que quiserem. O desejo da melhor amiga que tava nesse limbo era viver as últimas 24 horas da amiga antes de ela sair pela última vez pela porta e falecer. Só que aí, essa melhor amiga pega na cabeça dela de que se tem aquelas memórias ali, de alguma forma a menina ainda tá viva. Então ela vai sair pelo lugar, que ela vai descobrindo que é um hotel, vai descobrindo outras pessoas também que estão presas nesse limbo, e nisso vão tentando seguir alguns pra sair, outros, como ela, pra encontrar a menina. Eu achei muito interessante essa pegada, porque... não sei, foi muito diferente. Especialmente o final, que tem uma intriga, porque, mini spoiler, a melhor amiga encontra o namorado da menina e ela fica pistola. E aí, assim, é um final maravilhoso. Tem uma boa lição. Eu achei uma HQ muito básica. Ela consegue ser um pouco impactante, mas assim, não é que nossa, que revolução de literatura. Mas ainda assim, é uma ótima história, é muito tocante, é emocionante. E o traço é lindo. Chegamos em outubro e o meu primeiro lido do mês foi Doce Tóquio. De novo, eu gosto muito de leituras assim do leste asiático, que elas têm essa mesma pegada, sabe? De que é um dia de cada vez, tudo é muito leve. Claro que tem seus problemas, mas sei lá, é uma vibe. É uma vibe. E uma coisa muito interessante que esse livro trouxe foi a retratação, assim, a representação de como as pessoas com lepra estavam vivendo. Eu não sei exatamente se o livro se alinha com a realidade, eu realmente não parei pra pesquisar. Mas, tipo, na época que teve um surto de lepra, todo mundo que tinha foi basicamente enclausurado em lugares, assim, completamente distantes da humanidade. E, tipo, eles não podiam viver, eles tinham que ficar ali até morrer. Só que, da data do livro até
Enfim, né? 10 anos antes, parece que surgiu uma lei em que basicamente a lepra foi curada. Não tinha mais ninguém com isso, tinha vacina, tinha remédio, enfim, e todo mundo poderia viver como qualquer outra pessoa. Só que não é porque tem uma lei que todo mundo vai aceitar. Então tinha muita gente desempregada, muita gente que não tinha mais casa, a família não queria mais saber. E tem uma senhorinha, que é a protagonista de Doce Toque, que tem ela, o moço que vende comida, e uma outra menininha que é estudante. E ela teve lepra. E a história dela é muito triste. A história de todo mundo que vive num tipo de comunidade que, na época que prenderam, né, se tornou basicamente um grande hotel de pessoas que já tiveram lepra. E a história de cada ali é uma pior do que a outra. Tipo, eram tratados pior que ratos, pô. E eu fiquei muito mal, porque eu não tinha ideia que tinha isso, sabe? Não sei se faz tanto tempo assim que eu saí da escola, eu simplesmente não me lembrava que teve um surto de lepra no Japão, ou em Tóquio especificamente. Mas, nossa, eu fiquei muito mal lendo e vendo a visão dela, porque ela era uma mulher tão doce, uma mulher tão em paz, fazendo as suas coisas, e ela não podia trabalhar numa loja de comida por causa das mãos. Porque, pra quem não sabe, algumas consequências da lepra foram tipo... Por exemplo, a protagonista, ela tinha mãos tortas, visivelmente tortas por causa da lepra. Outra personagem, que não é do núcleo principal, tinha uma cara, assim, pela descrição do livro, torta. Meio travada, meio pra dentro, eu não sei exatamente como dizer, mas era nítido, literalmente pela cara dela, que ela teve lepra. Também tiveram consequências físicas e que deixou muito pior para as pessoas que tiveram lepra conseguir se ressocializar. Eu achei a leitura muito boa. O protagonista ele começou a ter esses conflitos, pensa mais, né, na lepra e tudo mais, e como afetava a senhora, além de pagar a dívida dele, porque, pasme, ele também foi preso, mas por uma coisa completamente diferente. E, assim, pra mim o livro ele faz um paralelo muito ótimo. Eu achei que a estudante ela foi um pouquinho extra nessa história, mas eu também não critico muito, porque ela também era legal. Eu achei uma história muito diferente das outras, porque tinha alguma coisa desse tipo pra passar, sabe? Alguma coisa sobre a história pra criticar, pra falar sobre, para as pessoas lerem e entenderem. E é muito diferente de alguns outros livros do leste asiático, inclusive do Japão e do Tóquio, enfim, que eu já li. Acho que é muito importante ler livros que trazem sobre isso, mesmo que seja apenas um livro de ficção, slice of life por aí. Gostei bastante. O próximo livro que eu li foi Matt de Quatro Patas, que já foi uma coisa completamente diferente do Tóquio. Eu também não vou falar muito sobre esse livro, porque eu também postei resenha dele lá no Instagram. Mas o que eu posso dizer é que foi uma leitura boa. É uma história com animais, gente. São cachorrinhos super fofinhos, super adestrados, super felizinhos, e donos que precisam ficar se encontrando para os cachorros não ficarem sozinhos, e esquecerem que têm irmãos e ficarem em depressão. Eu tenho que admitir que o age gap acabou me atrapalhando muito. Porque assim, parando realmente pra pensar, seria muito esquisito você namorar alguém que, de certa forma, é da geração do seu filho. Mesmo tendo entre o filho e o namorado um age gap de, eu acho que é 8 ou 7 anos, eu ainda acho uma coisa muito próxima. E tenho que admitir que, pensando, assim, como pessoa, assim, tendo minha opinião, tentando achar uma lógica, eu não sei exatamente o que eu acho de uma pessoa tão mais velha se apaixonar tanto por uma pessoa tão mais nova. Mas se tem uma coisa que não dá pra entender, é o amor. Todo mundo ama de um jeito diferente, todo mundo ama pessoas diferentes, todo mundo ama em horas e dias diferentes. Acho que a última coisa que eu ou qualquer pessoa precisamos fazer é julgar. Especialmente se as duas pessoas já são adultas a uma cota. O importante é ser feliz, não afetar os direitos humanos e seguir a vida em paz. Eu achei a escrita muito gostosa, o Cássio sabe escrever muito bem. Os personagens são muito legais, o Lorenzo, que é o filho do protagonista, é uma figura, eu adoro ele. E até hoje eu lembro o final do livro, eu achei tão fofo. Enfim, leiam. Meu próximo lido foi Aquilo que se vê no escuro, e eu, mais uma vez, entendo mais um pouco porque é que eu gosto tanto de fantasia. É muito legal ver histórias que tem, tipo, pessoas que são curandeiras, pessoas que caçam anomalias e tudo mais, e tudo isso misturado com o folclore brasileiro. É maravilhoso ver que uma das figuras que, tipo, sai, que eles perseguem e tudo mais, é nada mais, nada menos do que o Caipora. Eu queria muito descobrir mais livros que tem essa pegada de, tipo, pegar o folclore, fazer um livro de fantasia e tudo mais, porque eu acho que é uma coisa muito legal de se explorar. Assim como no livro estadunidense tem coisas tipo unicórnio, elfos, grifos e o caramba 4, eu acho que seria muito legal ter o folclore também, pra representar a gente. Não sei se isso é muito ofensivo, porque o folclore, de fato, é uma crença. Eu sei que algumas comunidades indígenas têm essa crença de que eles realmente existem, não é apenas um lindíssimo conto de fadas, então não sei exatamente se seria muito ofensivo ter mais livros desse tipo retratando como fantasia. Não sei. Enfim. Eu gostei muito do conceito de dimensões e tudo mais, que tem a quinta dimensão, que é o lugar das criaturas, a quarta dimensão, que é do tempo, a terceira, que é dos humanos e tudo mais. Gostaria de mais uma expansão disso, principalmente porque eu não tenho ideia do que é que tem na primeira e na segunda dimensão. Além de que eu gostaria muito que tivesse mais exploração da quinta dimensão, né, deles entrarem, ver o que é que tem dentro, enfim. Mas a história como um todo é muito completa, é muito legal. O trio de protagonistas é muito bom, eles vão tendo uma dinâmica de evolução muito boa conforme se passa, né, toda a história, enfim. E é muito divertido.
E pra quem quiser saber mais sobre a minha opinião, eu também postei uma resenha desse lá no Instagram. Então vou lá ver porque tá muito bonito. Pro Halloween, eu tava lendo muitas coisas de publi e tudo mais, então a única coisa que eu li foi Os Fantasmas Entre Nós. E vamos lá porque eu tenho algumas coisas pra falar sobre ele. Quando eu terminei esse livro, eu achei uma história muito boa, eu achei cativante, eu achei que teve um fluxo interessante que me deixou apreensivo, eu consegui ler em uma sentada. Só que, quanto mais eu fui pensando em certas coisas, eu acho que pior foi ficando a situação. Primeiro que começa que as duas protagonistas não são adolescentes, a gente não tá vendo um grande colegial que acontece um assassinato. São duas mulheres adultas que estão numa faculdade renomada de décadas, centenas de anos e tudo mais. E só isso já deixa metade da história uma patifaria. São duas mulheres que agem como se tivessem 15 anos. A gente tem uma protagonista negra que é tipo... Ai, vou combinar, ela passa muito pano pra outra. E uma coisa que eu li em uma resenha, foi só um comentário sobre o livro, foi que parecia muito que tinha esse aproveitamento da menina branca da menina preta, sabe? E isso ficou muito na minha cabeça, porque faz muito sentido. E assim, quanto mais passa o livro, pior fica essa situação. E como pessoa romântica, eu preciso admitir que o final me deixou com raiva. E aqui eu vou dar um mini spoiler, eu vou deixar aqui uma minutagem caso você queira pular, porque eu preciso falar isso pra alguém. No confronto final, quando a protagonista ela pergunta pra outra que, nossa, faz um bullying. Um bullying não, mas assim. E não dá muita bola pra ela, mas se aproveita muito dela. Pronto, é esse conceito. Ela fala que não vai dar certo, mas ela fala coisas pra iludir, ela age de um jeito pra iludir, sabe? E ela pergunta pra essa menina o que carambas dão nela. E basicamente ela fala que era um conflito interno, porque ela não se entendia, porque ela achava que a menina merecia mais amor, que ela não poderia dar, que ela não sentia desse jeito. E essa descrição é muito, muito verídica pra quem é romântico, porque é exatamente o que eu sinto. Só que, de novo, isso é uma justificativa pra quem tem 16, 17 anos. Você não passa o arco inteiro de um livro manipulando a menina, fazendo coisas pra confundi-la só porque você não se entende. Parece que você fala que não quer nada, mas aí porque você não tem nada resolvido na sua mente, você lasca ela, você lasca você, você lasca todo mundo que tá ao seu redor. E isso não é legal. Já convivi com pessoas que falavam na minha cara A e agiam Z. E não era culpa minha, porque pra elas era A, mas quando agiam era Z. E eu que me lascasse. E pra completar, não teve nenhum arco da protagonista, tipo, sentar, ficar com raiva, falar que não quer mais falar com ela, pensar nisso e tudo mais. Quando acabou toda a treta sobrenatural, elas já estavam juntas. Eu achei muito negócio de relacionamento abusivo, eu não gostei, sabe? No início eu ainda defendi um pouco o livro, porque foi uma leitura que eu gostei, tipo, eu fui lendo, eu fui ficando viciada, eu ri, eu achei legal, todo o mistério e tudo mais. Eu não me importo de descobrir tipo, quem é o assassino, quem é o capeta, enfim, na metade do livro, porque pra mim, dane-se. Eu não quero saber quem é, eu quero saber por quê, o que é que tá fazendo desde quando começou. E isso só vai descobrir quando descobre ele. Então, por mim, eu ia lendo por mim de boa. Mas o resto, quanto mais eu penso, menos eu gosto do livro. De novo e repito, eu acho que se fosse um livro com colegiais, eu acho que daria pra passar um pano. Mas com gente já crescida, com mais 18, que tá em faculdade renomada, que tem dinheiro caramba 4, eu não passo esse pano. E pra fechar os lidos de outubro, eu li Jujutsu 16 e 17. Finalmente voltei a ler Jujutsu. Meu namorado deixou todas as edições que ele tem até o 28 aqui em casa, então ficou mais fácil de eu pegar pra ler. Finalmente acabou a caramba da Batalha de Shibuya. Eu não aguentava mais tanta edição falando da Batalha de Shibuya, meu ra. E finalmente chegamos no pós. Eu vi muita gente falando da batalha do Yuji e do Yuta, e eu fiquei tipo... É porque assim, gente, eu tô começando a ler mangá muito recentemente. Eu gostava de graphic novel, de HQ, mas eu sei que quando é mangá tem uma pegada meio diferenciada. Então quando eu vou lendo, eu capito na hora e falo, nossa, massa. Mas aí eu vou ver as outras pessoas falando e parece que a melhor cena do anime eu fiquei tipo... Eu tenho a sensação de que em 2 edições eles deram muito mais informações do que nas últimas que eu li, e eu não sei se isso é exatamente um efeito de eu já ter assistido o anime, até lido o mangá e tá saturada da informação porque eu já lembrava. E teve cenas muito boas. Cara, é muito ruim não lembrar a metade dos nomes da porra do mangá, porque eu quero falar das coisas e nem pra lembrar do nome pra referenciar. Enfim, eu tô achando tudo muito interessante. Finalmente chegou na parte que eu não sabia e a coisa começou a ficar um pouco melhor. Enfim, foram leituras muito interessantes. Eu tinha prometido pro meu namorado que eu ia ler 2 por dia, mas no final não tá dando, dane-se meu ritmo de leitura. Mas eu tô gostando bastante, tô ansiosíssima pra ler o resto. Vai ter agora Jujutsu no cinema, que também vai ter a luta do Yuji e do Yuta. Então, pelo visto, eu tô indo assistir com meu namorado. E eu também tô ansiosa pra ele comprar os 29,30 pra eu ler tudo numa tacada só e falar cinema. E pra quem quiser saber, sim, eu ainda tenho a mesma opinião sobre o Satoru Gojo e sobre o Sukuna. Mas não cabe nesse vídeo eu falar sobre.
Indo para comprinhas e recebidos, tanto de setembro e de outubro. Não, gente, eu não recebi nenhum livro. Infelizmente, não ganhei nenhum livro, não recebi nenhum livro, nem na Bienal. Mas eu comprei muitas coisas. Eu não vou mostrar aqui todos os livros que eu comprei na Bienal, porque já tem um vídeo em que eu mostro cada um deles que eu comprei, e até um shorts que eu postei aqui com as comprinhas. Mas, além dele, teve outras coisas chegando por aqui. Agora, pegando os livros, eu tenho a sensação de que eu já mostrei esse daqui no de julho, mas eu tô torcendo pra não ter mostrado. A primeira comprinha que chegou aqui em casa foi de uma saga que eu conheço há anos-luz e que o autor basicamente ia fazer uma última tiragem de físicos. E eu simplesmente não podia perder porque eu adorava os livros, estava saindo do quarto, estava cheio de brinde e eu falei, é meu. Eu tô falando de Herdeiros das Estrelas e chegou aqui O Filho do Sol, A Melodia da Chuva, O Alvorecer das Chamas e O Crepúsculo das Auras. Pra quem quiser saber, é uma saga inspirada em Avatar, que tem personagens brasileiros. Se eu não me engano, o primeiro se passa em solo brasileiro, o segundo eu acho que se passa na Nova Zelândia, e eu não sei onde se passa o terceiro e o quarto. Mas os personagens são brasileiros, tem coisa da cultura brasileira, tem superpoderes, muitas batalhas e muitos plot twists. Eu já li o primeiro, também já li o segundo. Eu acho que eu não li o terceiro ainda, mas agora eu tenho todos e eu tô doida pra ler. E esse mês também chegou Cupidos Nos Apaixonam. Esse fofinho já tá aqui marcado e tudo mais porque eu tô participando de uma leitura coletiva, porque eu queria muito ler isso com outras pessoas. E eu gosto muito de ritmo de leitura coletiva porque, tipo, eu pego o que é pra ler em uma semana, eu leio em um dia, eu paro e falo semana que vem eu volto. E aí eu consigo ler o livro que eu quero e ainda pegar outras coisas pra ler no meio tempo. Eu tô adorando muito a leitura. A Kiara é muito chata, mas é muito divertido lê-la. Eu tô gostando muito da leitura, pra mim tá sendo uma delícia. E eu não estou aqui com os nomes, mas eu vou deixar aqui pra vocês verem os e-books que eu comprei tanto em setembro quanto em outubro. Alguns eu peguei gratuito, outros eu paguei. E é isso, não tem mais nada pra falar. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua visualização. Por favor, se inscreva no canal se você gostou. E, consequentemente, dê um like nesse vídeo porque me ajuda. E já aproveita e comenta aqui embaixo o que é que você leu nesses meses. Você comprou alguma coisa? Você recebeu alguma coisa? Você foi pra Bienal? Comenta aqui embaixo, vamos conversar. E caso você queira acompanhar mais da minha rotina literária, do que é que eu tô lendo e tudo mais, me segue lá no Instagram, que é a minha rede principal. Tem conteúdo toda semana e eu tô tentando postar mais coisas, no sentido de mostrar mais do meu dia a dia. E é isso, gente. Tchauzinho!